Alô, alô, boa noite. Boa noite, Regiane Branco. Boa noite, Kiki Reis. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Aí com essa chuvinha, né, que veio hoje dar uma refrescada. Só espero que ela não traga nada de menos bom para nossa cidade, né? Tipo inundações. Não, acho que não. O pessoal está trabalhando bastante. Hoje eu vi muitas secretarias e cargos da prefeitura trabalhando. Não, acho que fora aquela questão da Prolagos, né, que ia fazer aí uma intervenção aí, né? Ah, a gente já chega nessa pauta, lá no centro, né? É, muita coisa para falar. Bom, sejam bem-vindos, Porta Aberta, com vocês hoje nessa terça-feira, chuvosa aqui em Búzios. Está chovendo aí? De onde vocês estão assistindo? Escreve pra gente. Kiki Reis, começa aí. Então, Regiane Branco, começar aqui com uma coisa, enfim, meio picante, né? Tem um vídeo aí que está circulando nas redes que mostra um momento de tensão entre um morador e o nosso prefeito, né? O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins, em uma praça da cidade. O episódio ainda carece aí de mais detalhes oficiais, mas já levanta um debate sobre a postura, né? Se você já viu esse vídeo, você vai entender do que eu estou falando. O diálogo, inclusive, né? E relação entre o poder público e a população. E aí, muita gente comentando, né, que o governo de Alexandre Martins está sendo criticado, muito criticado pela população. E as publicações, né, que eu vi dentro dessa matéria, elas apontam que a gestão do prefeito vem enfrentando crescentes críticas por parte da população e entre os principais pontos levantados, o questionamento sobre as prioridades da gestão pública, muitas críticas relacionadas à estrutura administrativa, percepção de descompasso, né, entre gastos e necessidade da população e insatisfação com serviços e demandas básicas, né? Então, Kiki, minha opinião, né, é que um prefeito, ele, em primeiro lugar, o respeito a gente dá, a gente recebe, é recíproco, né? A Tatiana. Oi, Então, Tati. Tatiana, você tá me devendo, hein? Desculpa não atendê-la amanhã. Eu ligo pra ele te ligar hoje, mas eu ligo amanhã. Um beijo no seu coração. Escreve aí como é que tá o Viver Mais Saúde lá. Eu quero ir lá fazer eu e a Kiki. A gente tá precisando. Fazer um ao vivo lá direto com você, com a ideia que nós tivemos aqui, mas a gente fala sobre isso. Obrigada mais uma vez. Beijo no seu coração, beijo pro Gabriel Costa também nos assistindo. Sejam bem-vindos porque a porta está aberta, tá? Muita coisa hoje pra gente falar. Então, Kiki, como eu estava falando, tem que ter um respeito, né? Tanto principalmente sendo ele o prefeito da cidade, tanto com o morador, né? E eu entendi também que se a passagem de carro estava atrapalhando, nada melhor do que o nosso prefeito dar o exemplo de estacionar direito, né? Parece que o carro dele estava inclusive na contramão, né? Muitas seguranças, na verdade, estava lá algumas autoridades de outros lugares, né? Mas, senhor Alexandre Martins, vamos estacionar direitinho, afinal de contas a nossa cidade já está com falta de estacionamento. O senhor fica interrompendo assim ainda a passagem dos cidadãos, fica difícil, meu querido, né? E sendo prefeito também não precisa falar daquele jeito, porque contra fatos não cabem argumentos. O vídeo tá aí para todo mundo assistir. Foi, né, um cidadão que foi empurrado por segurança. Foi uma postura muito feia, né? Realmente foi. Mas enfim, o prefeito poderia também, a gente não pode ouvir só uma parte, né, Kiki Reis? Com certeza. Temos aí o vídeo desse senhor lá. Inclusive depois, né, que ele... Mas até agora o Alexandre, como sempre, né, não vem dar uma explicação, um pedido de desculpas. Se retratar, Não né? é sobre quem errou, acertou, de fato pelo posicionamento, né? Até a gente não estava lá, né? Então é fácil falar só por postagens que a gente vê, né? Então acho que cabe sim, né? Prefeito, senhor prefeito Alexandre Martins, se o senhor quiser depois entrar aí, comenta pra gente, tá bem? Bom, mas isso, Regiane Branco, é uma pontinha do iceberg, né? Porque hoje a gente teve uma situação complicada na saúde, né? Caos na saúde. Caos na saúde, caos no hospital, né? Porque superlotação no hospital de Búzios marca atendimento em Búzios, né? E essa manchete foi feia, viu?
E as publicações descrevem um cenário de longas horas de espera por atendimento, pacientes passando mal nos corredores, falta de informação clara para quem aguarda o atendimento. E aí aquela máxima, né? Quando o paciente vai parar no corredor, o problema já saiu da gestão e virou crise, né, Regiane Branco? A gente vai cair sempre na mesma coisa, né? O posicionamento, né? O hospital está superlotado. Eu soube que em um dia 598 pessoas foram atendidas somente no Rodolfo Peixeira. Caramba! Então, é muita gente. A gente está sabendo que, obviamente, o Hospital de Búzios não vem atendendo somente os moradores de Búzios, vem atendendo Cabo Frio, vem atendendo, enfim, né? São outros municípios. Mas não é sobre o atender, a gente também não pode falar só sobre da estrutura, nós temos que falar da emoção daqueles que estão lá dentro trabalhando, os enfermeiros, os técnicos, toda a competência dos profissionais, para que eles possam ter também uma maior observação, né? Mas no pôster que eu li dessa superlotação do hospital, Kiki Reis, é que a gestão do hospital está trabalhando para que essa questão seja melhorada. Mas isso não é uma preocupação de hoje, né? A gente veio falando sobre o Hospital de Búzios com a sua superlotação, a sua falta de atendimento, os exames que estão atrasados. Então, assim, há de se ter uma maior propriedade e carinho e atenção ao setor da saúde. Mas aí a próxima pauta vem só, enfim, deixar com que essas duas pautas anteriores que a gente falou aqui fiquem ainda mais preocupantes, né? Porque os royalties de Búzios entram em zona de incerteza após impasse com a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. E você sabe por quê? Sim, um documento da AGU, né, Advocacia Geral da União, revela que a ANP rejeitou um acordo com o município de Búzios e ainda não tem decisão final sobre isso. Mas estavam contando tanto com essas parcelas, esses milhões que iam entrar na cidade. Pois é, mas essa situação, enfim, estão tentando chegar num acordo, né, na justiça sobre esses royalties do petróleo, valores, pagamentos, datas, mas esse acordo, como foi rejeitado internamente pela agência, a gente tem aí um impasse, né, que continuamos, né, o município segue sem uma definição desses repasses, desses valores, dessas datas. E isso é muito complicado, né? Porque você tem incerteza sobre esses valores, o que de fato o nosso orçamento depende de royalties, né? Isso também é uma coisa muito complicada, ou seja, aquilo que já está complicado e que a população já está se queixando, e agora? Com essa falta de repasses, né? Porque até então a Prefeitura de Búzios também já vinha recebendo bastante dinheiro. Então, na questão, não sei se é dinheiro ou falta de planejamento ou o dinheiro. Né? Pois mas como a gente viu aqui, né, já nas nossas porta-abertas anteriores, a gente teve grandes repasses em janeiro, em fevereiro, em março. Agora, se você não faz gestão sobre o dinheiro, você não pode ficar, né, esperando, contando com dinheiro que você não tem certeza se ele vai entrar ou não, né? E aí a gente entra naquilo que a gente fala aqui sempre, a falta de planejamento, né? Isso é muito complicado, porque se Búzios já tá o caos que tá, imagine se esses repasses, eles vão acontecer. A questão aqui não é se eles vão acontecer ou não, mas só que ninguém sabe quando, qual valor, enfim, não sabemos de nada, né? Então estamos aqui nesse limbo, nessa incerteza, o que nos pode trazer situações bem complexas em termos orçamentários. Bem complicadas. Reinaldo Trindade, um beijo, querido. Como sempre, Reinaldo. nosso amigo. Edileuza Maria também, bem-vindo ao Porta Aberta. Deixa eu te falar. Muito calor. Mudando de assunto, calor traz mosquitos. Gente, como é que tá o mosquito? Mosquito demais na cidade. Também quantidade de mato que tá, né? Acho que esqueceram. Então, mas eu até ia falar sobre isso agora, né? Porque eu vi um post da prefeitura e não só, de algumas secretarias, dizendo que hoje a Orla Bardot estaria fechada até as 5 da tarde para serviço de poda de árvore.
Mas aí eu te pergunto, a gente só lê que eles estão cortando árvores que a população toda fica indignada, agora tem poda de árvores na Orla Bardot, e o resto da cidade? É porque eu só vejo mato pelo resto da cidade. Os canteiros estão abandonados. Abandonados. Não sei o que está acontecendo, parece um abandono geral, uma coisa... Você passa nos loteamentos, nas esquinas, os matos estão crescidos demais, até em canteiros no meio da via mesmo. Inclusive, acho que ontem a mulher se desesperou, saiu arrancando tudo que era para chamar atenção. Não sei se você viu ali. Não vi. Arrancou as plantas todas ali. Que é isso? Próxima do poste, a mulher surtou e ficou arrancando todas as plantas. Porque a mulher falou assim: é muito mosquito, entendeu? Não adianta plantar, tem que cuidar, pelo amor de Deus. Porque... Mas acho que ali foi pela... Não sei, a mulher surtou, arrancou, não vamos fazer isso. Canteirinho tão bonitinho. A planta não tem culpa, pessoal. Não é para arrancar as plantinhas dos canteiros. Mas a gente até estava falando sobre isso, Rejane Branco e eu. A gente deu uma volta na cidade aí ontem e a gente realmente viu muito mato. E a gente até chegou a levantar a hipótese dos parceiros aí da prefeitura, utilizando a palavra parceiros, né? Que fazem poda, essa parte de limpeza de canteiro, etc. O que aconteceu com essa gente? O contrato tá em stand-by, né? Ninguém sabe o que está acontecendo com essa gente. Eu não vejo essa gente por lado nenhum na rua, a não ser lá na Orla Bardot, né? Eu não estive lá hoje no centro, mas aparentemente fizeram lá essa poda. Mas e no resto da cidade? Eu não vejo ninguém. Será? O que aconteceu com esse contrato? Se você tem alguma informação, comenta aí pra gente, por favor. A gente tem visto aí alguns ordenamentos em questão de aquele lote ali entrando pra Praia da Tartaruga, né? Eles deram uma limpeza, mas não precisava cercar, né? Porque aquela área ali não é área para ser cercada, mas enfim, né? Não vamos falar sobre isso agora. Mas realmente está faltando aí Na verdade está faltando muita coisa. Um cuidado no paisagismo visual, no paisagismo dos canteiros, um cuidado, né? Lixo, tem muito lixo. Aí o lixo traz um mosquito, o lixo também traz. E não mosquito, só, né? Traz mosquito, traz barata, traz rato, traz. Sujeira demais. Tati, eu vou tomar esse café sim, Tatiana Campanari. Pode ter certeza que eu vou tomar esse café. A gente precisa falar mais ainda do seu projeto. Esse projeto incrível aí. Uma profissional maravilhosa que veio para trazer, para somar, né, na nutrição da população. Deixa eu te falar, deixa eu mudar de assunto, vamos falar de notícias do mundo, que eu achei muito legal e sensacional, que é El Salvador. Aprovou a prisão perpétua para assassinos, estupradores e terroristas, mas para os de menor idade, ou seja... Não adianta passar a mão, não, como aqui tem sido em alguns outros países, não. Estuprou, assassinou, fez qualquer tipo de terrorismo. El Salvador aprovou para o menor de idade prisão perpétua. É pegar pesado, hein? Tem gente que pega para fazer com autoridade as coisas e faz, né? Tem gente que domina a gestão pública. Eu acho isso tão legal quando você tem domínio. Quando você tem entendimento de leis, quando você sabe o que você pode fazer, até onde você pode ir, né? E que você cria, né, uma cidade melhor, um país melhor, enfim, né? Quando você de verdade faz o funcionalismo público lidar com a questão dos impostos, ou seja, com o nosso dinheiro. Com o nosso dinheiro, é isso aí. Fazer valer a pena em todas as questões, segurança, saúde, enfim, né? Porque é uma coisa que a mim me deixa absolutamente indignada, né? Andar pela cidade, ver todas as situações que a gente está vendo, ler, né, nas mídias a população... Nossa, angustiada, desesperada. A gente não tem nem palavras, É difícil até conseguir, enfim, resumir. Porque... E o dinheiro, o nosso dinheiro, né? O dinheiro que a gente contribui, que deveria ser revertido pra gente em saúde, em educação, em saneamento. Sim. Caramba, o que estão fazendo com o nosso dinheiro? Porque eu não sei você não, tá? Mas a sensação que eu tenho quando eu ando por Armação de Búzios é que a cidade está absolutamente desgovernada. Eu tenho sentimento, escreve teu sentimento aí para a cidade de Armação dos Búzios, você que está nessa cidade.
é de abandono de verdade. De abandono. Mas a questão aqui não é bater no governo, não é nada disso, é exclusivamente relatar aquilo que a gente tem visto. Complexo, a realidade. Muito, muito, muito triste. Aliás, triste não, é indignante mesmo. E aí, enfim, é uma cidade tão pequena, tão bonita, né? A gente compreende também que tem crescido demais, né, Kiki Reis? Tem uma população acima do nosso, o trânsito de Búzios é caótico. E aí não cria ordenamento, ninguém... Você quase chegou atrasada aqui hoje num podcast? Não tem como, é carretas e mais carretas. Você parece a China, de tanta moto, meu Deus do céu. Parece que você vai andar mais rápido de moto, você também não anda rápido de moto. Acho que daqui a pouco nem de bicicleta, é melhor a gente ir a pé. Porque o trânsito não precisa mais ser verão, réveillon, como antigamente. Diariamente, é caótico, é uma coisa assim. Agora com as carretas ficou pior ainda, né? Então... é necessário fazer esse planejamento, aumentar aí as ruas, sei lá, precisamos expandir, né? Parece que os gestores da cidade de Búzios ficaram aqui, ó, né? Ninguém consegue concluir algo que realmente possamos dizer, uau, isso vai fazer a cidade mudar, né? Pois é. Até agora não Mas aconteceu. é uma coisa que pra mim, eu fico, enfim, me causa... angústia não ver ninguém do poder público, inclusive o chefe do executivo, fazer uma reunião que seja online. Pessoal, realmente a gente está com problemas nisso, naquilo, enfim, seja transparente. Mas, a gente tem um plano, né, um planejamento, né, para organizar a saúde dessa forma, enfim, educação dessa forma, mostrar para a população de uma forma transparente, o que vai acontecer nos próximos 6 meses, a gente vai ter essa redução, por exemplo, né, de royalties, então a gente vai ter que apertar aqui, vai ter que, né, fazer isso, fazer aquilo, contenções e tal, mas ser transparente, né? Eu não vejo isso em lugar nenhum, e a gente só vê a situação cada vez pior. Pior ao ponto do prefeito brigar com o cidadão na rua. Gente, isso pra mim foi surreal. Meu Deus do céu. Era melhor se esquivar, não falar nada, do que ficar voltando e batendo boca com... Até porque hoje em dia, todo mundo tem o celular na mão, né? É muito complicado você sair dessas situações, porque o que tá gravado, o que tá dito, não tem como, né? Exatamente. Então, enfim, você tem mais alguma pauta aí do mundo? Se eu fosse ficar falando aqui, mas enfim, vamos nos preocupar hoje pro lado de cá, né? Pro lado de cá. Eu vou falar então ainda de uma vistoria que está sendo realizada boa. durante essa semana pela concessionária Prolagos, no entorno da Orla Bardot, com um método que chama a atenção, o uso de fumaça nas redes subterrâneas. Achei isso super legal. O objetivo é claro, mapear ligações clandestinas e irregulares no sistema de esgoto e drenagem. E a técnica, ela consiste em inserir uma fumaça, tá? Não tóxica, obviamente, nas tubulações. Se a fumaça sai por um local indevido, isso indica que tem ligações irregulares. Não é bacana? Eu acho bacana que mas já podia ter sido feito há muito tempo, né? Mas enfim. Eu só acho que não deveria ter sido tão comunicado, antecipando, né? Porque aí os comércios, empresários, eu não tô, não dá para entrar, né? Tinha que ser alguma coisa mais de emergencial, sem avisar, né? Sei lá, tinha que ter sido uma ação melhorada. Por quê? Se a fumaça vai sair onde... Você acha mesmo que tantos funcionários vão estar observando essas fumaças todas? Eu enfim, não sei como é que vai ser o mapeamento, né, dessa desgraça, porque realmente ali naquela zona da Orla Bardot a gente mas, enfim, sabe, todo mundo que bom sabe, que tem alguma né? ação. Com certeza, com certeza. Mas do nosso esgoto, porque o saneamento não é só obra, né? É fiscalização, é manutenção, enfim. É uma responsabilidade coletiva, né? Mas eu nem tinha colocado essa pauta aqui, mas acabei de me lembrar, eu li hoje mais cedo, eu acho que foi o vereador Aurélio que fez uma alteração aí na parte de ambulantes, praia, etc. Ordenamento da postura. Ordenamento de postura, exatamente. E aí eu vi uns comentários... mas aí tem que valer pra todo mundo. Então, eu vi uns comentários de um pessoal bem chateado, tá?
lá no centro, perto do pier do centro, né? Quem está em pé no pier do centro olhando para o mar, à esquerda, embaixo, sem ter que falar nomes, tem ali um empreendimento grande que vai para o subsolo. Tomando toda a areia ali. Tomando toda a areia. O pessoal já está, né, ordenando a sua própria areia. E é arbitrário, eles vendem cerveja em garrafa de vidro, que não é composto, não pode mais, é proibido. Então, assim, se a lei vale para uns, o que resta? Tem que valer para todo mundo. Para todo mundo, é isso aí. Na hora aí. de pegar no pé de trabalhador que carrega no seu bugrinho, seus isopores, seus guarda-sóis, tem maior dificuldade, acorda de madrugada. Nesses eles pegam o pé. Mas aí muda-se a postura. E aí o empresário pode colocar guarda-sol, tomar areia, vender cerveja em vinho, pode tudo, né? Então, o que vale para um tem que valer para todos. Tem que valer para todo mundo, exatamente. Aí a gente tem um retrocesso, né? Porque, por exemplo, vender cerveja de vidro na areia é um retrocesso, né? Porque quebra, corta o pé, enfim. Eu mesma já cortei uma vez o pé na praia de Jeripato. Tem um tempo, é verdade, mas... então, se isso voltar a acontecer, é obviamente um retrocesso, né? É retrocesso e também estão apenas servindo a alguns e são sempre os empresários, sabe, Kiki Reis? Isso tem que acabar aqui em Armação dos Búzios. Ou tira todo mundo e ninguém pode, ou por que o empresário pode? Eu estive lá, inclusive, aí, uns dias desses, fui olhar. E realmente esses guarda-sóis tomam bastante espaço das pessoas que querem sentar-se ali apenas de canga, de toalha, sem, né, querem ficar na areia. Porque a Praia do Canto é super agradável, né? Ali, exatamente ali tem os pescadores que têm os seus barcos ali parados. É um ambiente bucólico, né? É super gostoso estar ali, né? Mas se você fica sem espaço de areia, fica complicado, né, Regiane Branco? Mudando da água pro vinho... Bom, eu tenho uma pauta que vai demorar um pouquinho de tempo, né? Já conversamos sobre isso, mas que é sobre o Rio Una. Mas antes disso, o Rio Una a gente vai deixar pro final, porque o Rio Una, prestem atenção, é de suma importância. Não que as demais praias, outros, enfim, eu acho que deveríamos levantar bandeira para todos os esgotos, como eu estou fazendo pelo Rio Una. Mas tem sempre um lugar que começa com tudo, né? Então, assim, realmente o Rio Una vem para mudar a nossa semana. Foi uma chamada nacional que aconteceu lá, manifestação que teve, mas a Kiki vai daqui a pouco estar falando sobre essa manifestação e tudo que aconteceu por lá. Kiki Reis, mudando aí de esgoto para causa animal mais uma vez, eu li uma postagem do Alexandre Foste que eu achei muito legal. Ele simplesmente escreve que a questão do abandono animal na cidade de Armação dos Búzios, gente, abandono de animal no Brasil inteiro, mas a gente está falando de Búzios, tá bem? É surreal e já é um caso de saúde pública. Sim. Porque mas é uma quantidade absurda a quantidade de animais, gato, cachorro e cavalo na estrada. E fora o resto aí, jacaré, fugiu da lagoa. Hoje de manhã tinha uma égua e um potrinho ali, andando ali perto da Caixa Econômica, ali no meio da rua. Então, aí como um paliativo, eu li por aí que a Secretaria da Causa Animal vai fazer castração, mas assim, só no bairro de Baía Formosa, por enquanto, vai ser no dia 4, acho que de 8 ao meio-dia, exatamente. Mas não é isso, né? Eu li outros comentários, pessoas falando, e sem braço, outros lugares, e até quando a gente vai ficar com essa coisa de uma castração móvel? Quando é que nós vamos ter uma estrutura de verdade? Secretaria da Causa Animal, vamos trabalhar, vamos atrás de verbas, vamos de verdade planejar, estruturar um lugar para que se dê aos animais um tratamento que eles mereçam. Não é só sobre os nossos, os domésticos, é sobre todos os animais. Sim, né? sobre todos. Mas, Regiane Branco, eu subi semana passada uma solicitação para o nosso prefeito Alexandre Martins, bem grande, tá? Sobre muitos pontos da causa animal, né? Pedi que ele respondesse com documentação, obviamente. Eu solicitei a ele diretamente porque, lamentavelmente, eu acho que a Secretaria não está conseguindo dar o retorno que a população precisa.
Então eu solicitei a ele, como chefe do executivo, que se posicione perante... É bem grande o documento, tá? E, inclusive, eu tive a assinatura de vários protetores cadastrados, pessoas que estão engajadas na causa animal, enfim, subi isso tudo lá dentro do portal da prefeitura, pelo SIC, né? Vamos ver, eles têm aí um prazo para responder, vamos ver o que eles respondem vamos ver. E depois eu trago vamos aqui esperar. para vocês. É verdade. Deixa eu falar aqui uma coisa muito séria, importante, mudando mais uma vez, porque se a gente ficar falando das propostas da prefeitura de Búzios, a gente vai ficar aqui repetindo que eles vivem de paliativos, incrível, né? PL 2564, você ouviu falar? Gente, importantíssimo, prestem atenção. A PL 2564, /fiscalização de desmatamentos, é aprovada às pressas na Câmara, gente. O que quer dizer? Pode colocar em risco 70% de todas as ações que o órgão realiza atualmente na Amazônia. Eu não vou ler tudo não. Sabe o que isso parece? A gente está declinando, né? Porque quanto mais se fala em sustentabilidade, em meio ambiente, em cuidado, blá, 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 aí vem uma PL dessa para não fiscalizar como se deveria, os drones serão retirados, então assim... É uma loucura. São retrocessos. São retrocessos. Mas é para favorecer alguns, Rejane Branco. Lamentavelmente no Brasil, não é em Armação dos Búzios, não é no Brasil, e infelizmente não só no Brasil, né? Mas falando do Brasil, porque é onde a gente mora, lamentavelmente no Brasil, a gente tem sim políticos que fazem, né, levantam algumas pautas para favorecer Ciclano e Beltrano, não uma comunidade, né, não uma nação, não o meio ambiente, não uma causa. Isso aqui causa realmente muito espanto e indignação muitas vezes. Né? São causas bem perigosas, né? A gente está falando do meio ambiente, a gente está falando do ar que respiramos, então sim, cada vez mais. É igual aqui, por exemplo, a Defesa Civil de vez em quando entra no vídeo aí com os responsáveis coordenadores dizendo que vão cortar árvores. Não tem mais o que fazer do que cortar árvores, pelo amor de Deus. Não é para cortar. Por que a gente não faz uma ação de plantio, né? Não é possível, né? Tantas áreas aí desmatadas, áreas de Parque do Sol que os tratores estão passando, áreas particulares, privadas, públicas, enfim. Aí estão desmatando. Mas falar em plantar mudinhas, ninguém fala, sabe? Falar em cuidar do mato, do capim que está dando mosquito, ninguém fala, né? Então, assim, eu de verdade, eu espero ainda, antes de terminar a gestão do excelentíssimo prefeito de vocês de Búzios, que isso melhore, sabe? Independente de ser lado A ou B, não é sobre partido, não é sobre... Não, é realmente estar interessado no bem maior que é a cidade de Armação dos Búzios. Eu nunca vi a cidade de Armação dos Búzios que é tão abandonada quanto... Sei que cresceu, sei que hoje nós temos uma população muito maior do que 1, 2, 3, 10 anos atrás. Mas se você não é competente para fazer em cima de 10, 50, 100, 200 mil, você não pode se candidatar. Você tem que entender que a cidade ela cresce todos os dias, ela cresce toda semana, ela cresce todos os anos, né? Ela tem que ter um planejamento. Agora você agir como se Búzios ainda vivesse lá na época das velas, da lanterna, do lampião, dá não, ou não. Aí vem chamar de Saint-Tropez, de uma cidade internacionalmente conhecida, de uma cidade mais amada do Brasil, que é o que nosso secretário de turismo veio fazer, enchendo, né, a pompa de que isso é... Desculpa, seu Thomas Berber, isso não é honra. Honra seria que os esgotos não estivessem descendo nas nossas praias. Honra seria que todos vocês trabalhassem para uma pasta, o turismo, junto com obras, a obra junto com a administração pública. Que fosse uma gestão concertada, né? Isso sem falar dos vereadores, que, enfim, né, poderiam estar subindo aí para o Ministério Público essa questão da língua lá, negra, do canto. Pode ir lá que está chovendo lá, pode abrir as línguas negras depois da chuva. Aí os esgotos começam tudo. Enfim, é sobre isso, a gente fala e parece que nada é feito, né? Parece que, enfim, aí ficam achando que o povo é bobo. O povo não é bobo, o povo fica assistindo para ver até onde vai a cara de muitos que agora viraram atores, influencers. Vem fazer vídeo, mas não vem resolver a causa, né? Pois é, mas a sensação que dá, Rejane Branco, é que hoje... O atual governo está muito comprometido com as eleições desse ano. Pois é, só vivem fazendo campanha. Na verdade, eles começam já fazendo campanha, né?
Aí acaba de deputado, daqui a pouco estão fazendo a do executivo, de prefeito, né? Aí esquecem de trabalhar. É muito triste. Mariana Cavalcante, um beijo, minha linda. Beijo. Beijo, Maria. Então é isso aí. Enfim. Vamos falar sobre o que realmente mexeu, porque eu conversei muito com a Kiki e falei que nós iríamos separar bastante a pauta desse programa para que falássemos da manifestação do Rio Una, que mexeu bastante com todo mundo. Vou repetir, para mim não é o único esgoto que deveria ter sido chamado a atenção. Tipo, essas manifestações deveriam ser feitas na língua do canto, na língua de Manguinhos, da Praia de Manguinhos. Sim. Mas tem que ter um começo. Foi por lá? Então vamos começar por algum lugar para ver se de lá a gente consegue trazer para cá todas as soluções até porque que essas manifestações trouxeram esse final de semana. O Ministério Público Federal já está envolvido aí, né? Então quem sabe a gente não pega as línguas todas e faz um bolo grande e tenta resolver, né? É verdade. Bom, Rejane, como nós falamos, né? Essa pauta é importantíssima, então a gente separou um espaço aqui importante hoje no podcast, no Porta Aberta, para falar sobre o problema do Rio Una, tá? Eu fui buscar várias informações, li muitos textos muito antigos, textos de 2008, inclusive. Eu tentei fazer aqui um resumo para trazer para você, para que todo mundo entenda o que é o problema do Rio Una, né? Então vamos lá, pessoal. Um problema antigo que agora chegou ao mar e ao Ministério Público Federal. Bom, a crise ambiental envolvendo o Rio Una não começou agora. Ela é discutida há anos e vem se agravando com impactos diretos na Praia Rasa e em todo o ecossistema costeiro da região, porque não é só Búzios que sofre com o que está acontecendo lá no Rio Una, né? O caso recente que levou o Ministério Público Federal a cobrar explicações é, na verdade, mais um capítulo de um problema estrutural antigo. Então vamos lá, o que está acontecendo? O Rio Una é um sistema hídrico que atravessa vários municípios, tá? Cabo Frio, Armação dos Búzios e outras cidades da bacia. Ele funciona como um canal de drenagem e receptor de águas da região. Já vou explicar melhor. E hoje, na prática, receptor de poluição também, né? Então vamos lá. Por onde passa o sistema do Rio Una? O Rio Una não é um rio isolado, ele faz parte de uma bacia hidrográfica maior que envolve diferentes municípios. Então, quais são os municípios diretamente ligados a essa bacia? Cabo Frio, principal área de drenagem urbana, tá? Armação dos Búzios, onde está a foz, né? Onde ele deságua, ali na Praia Rasa. Há quem chame de Praia Rasa, mas os antigos chamam de Praia do Una, tá? São Pedro da Aldeia contribui com drenagem e áreas alagadas. Araruama, a parte alta da bacia, né? Que é uma influência indireta. Ou seja, tudo que acontece nessas áreas pode, em algum momento, desaguar no Rio Una. Eu já vou dar, inclusive, exemplos aqui para você entender melhor. Então, Kiki, deixa eu só cortar lá um pouquinho, desculpa. A gente compreende que ali é uma região, uma divisão, né, tipo, Cabo Frio, né, a responsabilidade, diria, de Cabo Frio, em primeiro lugar, mesmo que já saia lá de Araruama, passe por Jardim Esperança, vai embora. Mas só que quando as pessoas chegam ali na entrada que não compreendem essa divisão, né, é como se realmente toda essa sujeirada, esse esgoto fosse da cidade de Armação dos Búzios, né? Porque a gente já entra, já vê a língua do esgoto ali, né? Exatamente. Aliás, aquela língua ali, né, onde está ali a foz, aquilo ali é Cabo Frio, né? Só que o problema é que pelas correntes a língua vem Búzios adentro pelas praias todas, né? Então vamos lá, como essa água se conecta, né? As lagoas, os brejos e os canais. A região não funciona como um rio único, né? O rio único é o quê? Tem uma nascente e uma foz, né? Não tem nada pelo meio do caminho, não é assim, tá? Ela é uma planície costeira baixa com... Aí você tem elementos naturais, que são as áreas alagadas, os brejos, as várzeas, o lençol freático raso, né? Aquele mais à tona, pequenos cursos d'água interligados
E lagoas também estão conectadas, tem umas que têm função diretas e outras indiretas, como por exemplo a Lagoa de Araruama, lagoas menores e sistemas lagunares da região. E essas lagoas, na verdade, elas recebem água da bacia, né, dessa bacia hidrográfica que a gente está falando, do Rio Una, elas trocam águas com os canais e influenciam o equilíbrio de todo esse sistema. Tá, Kiki, mas olha só, vamos lá para poder a gente dar notícia. Porque olha só, eu tô tentando explicar. Não, mas peraí, o esgoto, ele nasce aonde? Por que esse problema é causado e que o Rio Una vem a ser o Rio Una que a gente conhece, que no entanto agora está com essa língua negra? De onde está saindo o problema da nascente do esgoto? Então, o cruzamento disso tudo, né, ele passa por municípios diferentes, né, e aí a gente está falando, até fiz aqui, botei aqui alguns exemplos que eu achei, sem eu li que Araruama, lá de Araruama, a coisa, que tinham lá umas obras, enfim, aí quando acaba saindo tudo por ali, desce, vem cair aqui, olha a distância que é a situação. Mas aí você tem vários elementos, né, você tem o esgoto, né, que é tratado e possivelmente não tratado, você tem resíduos industriais, então vocês têm problemas de indústrias que colaboram com essa situação, poluição agrícola também, agrotóxicos, sedimentos de mineração de areia, ligações clandestinas, enfim, aí você tem o resultado, que é a água escura, a espuma, aquele odor, né? Quem esteve por lá, eu soube até que tiveram técnicos, né, do IBAMA e que tiraram amostras dessa água, mas que disse que não era uma água que estava poluída. Então, Regiane Branco, inclusive a gente teve, né, que eu vou trazer isso já aqui a seguir na pauta, que nós tivemos hoje a solicitação de um dos nossos 9 vereadores, né, numa sessão na Câmara, que ele solicita, inclusive, ao prefeito que faça novamente essa impossível não ser releitura da... fedendo, tartarugas morrendo, peixes, lá tem muito caranguejo, tinham até pássaros lá por dentro, enfim, era uma cena de horror, né? Quando aconteceu uma manifestação, inclusive tiveram ativistas ambientais. Sim, mas aí o que é essa discussão, né? Não desse final de semana, mas essa discussão aqui, ela já vem de isso que eu vou falar agora, ela vem em 2021, depois ela volta numa situação, né? Ela volta a culminar em 2024. A grande discussão em torno disso tudo tem a ver com usar ou não o Rio Una como um destino de efluentes, que é o quê? O esgoto tratado. Isso aí. Pois Aí isso envolve sistema de tratamento da região, decisões de engenharia, enfim, mexe com interesses econômicos. E como a gente está falando, né, como a gente falou aqui, de indústrias diferentes, de terras diferentes, de municípios diferentes, não é fácil resolver a situação, não. Não é fácil, mas tem que ter um começo, né? Com certeza. E eu soube que desde ontem o Ministério Público já acionou o prefeito de Cabo Frio. De Cabo Frio. Eu ia falar nisso aqui agora. O doutor Serginho tem 20 dias para responder ao Ministério Público. Então surtiu efeito, viu só como é que é bom fazer? Se a gente não fizer nada, a coisa ele tem que prestar esclarecimento sobre o despejo de esgoto que estaria atingindo a Praia Rasa, né? Complicado, ele vai ter que fazer isso em 20 dias. Eduardo Perdigão, que lindo, obrigada! Beijo no seu coração, sou fã, obrigada! E como eu dizia há pouco, sem me estender mais nessa pauta, Regiane Branco, hoje foi solicitado na Câmara análise da qualidade da água do Rio Una, né? Foi solicitado ao prefeito. Monitoramento contínuo da situação, né? E além disso foi solicitada também a realização de uma audiência pública com o objetivo de ampliar o debate, envolver autoridades, a população. Então, o que a gente pode entender é que a manifestação surtiu efeito, né? Surtiu efeito, surtiu sim. Tem um vídeo correndo por aí que o drone, ele dá um rasante, você vai embora, a água negra, né, tá chegando na ilha, foi embora, na Ilha Feia,
indo pra praia toda de Manguinhos, e vai embora, isso vai tomando. A gente tá falando de uma quantidade, mas e se isso ficar anos e anos? Um grande alerta no Mangue de Pedras, a gente já tem algumas situações bem complicadas. Caramba, o Mangue de Pedras, bem falado, isso aí mesmo. Então é sobre isso, até porque foi dito isso aí, né? A observância do nosso vereador que pediu que tivesse audiência a respeito do UNA, era que também o mangue estava, na verdade, todo um risco, né? Risco na nossa biodiversidade. É isso aí, o perigo à saúde pública, a gente entra de novo na saúde pública, é uma responsabilidade tremenda isso aí. Ninguém fala nisso assim, com essa clareza, né? Mas, na verdade, isso tudo está afetando as nossas praias, né? Para além de todos esses problemas que a gente já falou aqui, as nossas praias são o quê? O nosso cartão postal do turismo. Isso, mais dia, menos dia, isso vai bater na nossa economia. Vai bater na nossa economia. Porque o turista vai começar a ver, né? Tô indo para esse destino, vou escolher um destino, deixa eu ver, Búzios, aí entra na internet, vê lá Búzios, aí tem centenas de milhares de pessoas comentando, não vá para Búzios, as praias estão sujas, cheio de esgoto. A gente vai destruir aquilo que... né? Sem royalties, com um problema no turismo que é a nossa única indústria, a gente... É por isso que a gente separou esse momento aqui, para você entender, o Rio Una, ele traz uma quantidade absurda de problemas para nós, né? Então, inclusive, se você não segue ainda, acho que é bem importante, siga o perfil do Instagram SOS Rio Una. É importantíssimo. Importantíssimo. Lá tem muita informação, tá? Eu tirei muita informação daquilo que eu li para vocês também de lá. Sim. É muito importante. @SOS Rio Una. E participem, entrem lá, comentem. Vejam os vídeos, sabe? Precisamos participar mais. A gente, você que mora aqui, você que gosta de vir para cá, você que tem netos, que quer ver um futuro de Búzios, a gente precisa agora acordar, porque do jeito que vai, não dá para ficar sonhando com praia limpa e com royalties, porque um dia acaba. Se não cuidar, exatamente. Um dia acaba e os royalties até podem acabar. Ou, sei lá, Deus, quando é que a ANP vai. Mas aí ficam as praias para viver um novo cronograma de pagamento. Mas se a gente não tiver as nossas praias, a nossa única indústria, que é o turismo, a gente vai viver de quê? Vai complicar. Vai complicar, Reis. Vai complicar e muito. Vai complicar e muito. Vai complicar bastante. E vamos ficar todo mundo antenado para ver quando é que essa audiência pública vai ser marcada. E, poxa, vai ser importantíssimo que quanto mais pessoas puderem, né, acompanhar essa audiência pública, melhor, viu, gente? Bom, eu fico por aqui. Você tem beijo para mandar hoje, gente? Não, tô muito triste com essa situação toda, não quero beijo não, quero só que o Ministério Público Federal atue. Então manda beijo pro Ministério Público, ô Ministério Público, nos ajude. Rezando aí, para que tem que acontecer. Punho forte. Tem que acontecer, a cidade de Búzios é maravilhosa, é linda, é um paraíso, ainda tem muito pra gente fazer, mas é claro, né, que com planejamento, com responsabilidade, respeito, coragem, amor, né não? E sem descurar aquilo que é um dos nossos maiores bens, né? Que é o meio ambiente. Caramba, que triste. Depois daquela PL 2564 que eu falei, eles querem retirar 70%. É sério isso. Leiam a PL 2564. Tirar a atenção, meu Deus. A gente fala de meio ambiente, a gente quer falar de sustentabilidade e eles votam uma PL dessa. Deve ter sido de madrugada, né? Com certeza, né? Enfim, gente, muito obrigada. Por hoje é só. O Porta Aberta ele não pode passar de 1 hora, até porque vocês não iriam nos aguentar, porque se a gente ficar aqui, a gente vai falar pra caramba. Porque o que não falta é pauta. Sensacional, obrigada, Eduardo Perdigão, Gabriel Costa, Edneuza Maria, Tatiana, todo mundo tá aí, Trindade. Beijo pra todos vocês. Beijo pra vocês. Meu muito obrigado, Ministério Público, um abraço, um beijo pra você hoje. Hoje é meu beijo pro Ministério Público, para que eles venham nos ajudar. E não se esqueçam, venham, assistam, compartilhem, curtam, nos ajudem aí, vamos com força, porque a gente traz verdade e responsabilidade. Muito obrigado e não esqueçam, a porta está aberta. Beijão. Tchau. Legal.